Você sabia que quase todas as mortes após os 75 anos estão ligadas a um pequeno grupo de fatores? Muitas pessoas acreditam que partir nessa idade é apenas uma consequência natural da vida, mas a realidade é bem diferente. A maioria dessas mortes poderia ser evitada, mas, infelizmente, muitos só percebem isso quando sua saúde já está comprometida e as opções se tornam escassas. A boa notícia é que se você compreender esses perigos agora, pode agir a tempo e garantir uma vida mais longa e saudável do que jamais imaginou. No vídeo de hoje, vamos expor as 5 principais causas de morte após os 75 anos, responsáveis pela imensa maioria dos óbitos nessa faixa etária. Algumas podem parecer óbvias, mas outras podem surpreendê-lo. O mais importante é que entender esses riscos é o primeiro passo para evitá-los. Estamos falando de vidas reais, de famílias que podem ser poupadas do sofrimento e de escolhas que podem definir se você viverá enfrentando problemas de saúde ou aproveitando anos extras com qualidade de vida. E aqui está o detalhe crucial: essas 5 causas não são inevitáveis. Pequenas mudanças no dia a dia podem reduzir drasticamente seus riscos, aumentar sua independência e até adicionar anos, ou mesmo décadas, à sua vida. O que você decidir agora pode definir o quão forte, ativo e autônomo você será nos próximos anos. Então, fique até o final, porque o que vamos revelar pode transformar completamente seu futuro. Vamos começar. 1. Doenças respiratórias. Respirar é algo tão natural que raramente pensamos nisso, até que se torna difícil. Com o passar dos anos, a eficiência dos pulmões diminui, e até problemas respiratórios leves podem evoluir rapidamente para algo grave. O que começa como uma simples tosse ou um leve desconforto ao respirar pode se transformar em uma condição crônica, infecção pulmonar e, em muitos casos, hospitalização. Após os 75 anos, as doenças respiratórias estão entre as principais causas de morte, não porque sejam inevitáveis, mas porque muitas vezes são subestimadas até que seja tarde demais. Um dos maiores perigos é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que engloba o enfisema e a bronquite. Com o tempo, as vias aéreas ficam inflamadas e estreitadas, dificultando cada respiração. Muitos idosos ignoram sintomas como tosse persistente, chiado no peito e falta de ar, acreditando que fazem parte do envelhecimento natural. Mas esses são sinais de alerta de que os pulmões estão sofrendo, e esperar para agir pode custar caro. Outra ameaça silenciosa é a pneumonia. Para muitos, parece apenas mais uma infecção respiratória, mas, para os idosos, pode ser fatal. O que começa como um resfriado ou uma leve congestão pode rapidamente se tornar uma inflamação grave nos pulmões, dificultando a respiração e exigindo hospitalização. O corpo, já com a imunidade reduzida, tem mais dificuldade para combater infecções, e muitas pessoas nunca se recuperam completamente de uma pneumonia. A qualidade do ar também tem um impacto enorme. Durante décadas, nossos pulmões são expostos à poluição, poeira e substâncias químicas que se acumulam silenciosamente. Até mesmo dentro de casa, elementos como mofo, fumaça de cigarro, pelos de animais e poluentes invisíveis podem agravar problemas respiratórios. Para quem já tem asma ou pulmões enfraquecidos, esses fatores podem transformar pequenas dificuldades respiratórias em uma luta diária. Pequenas mudanças, como usar um purificador de ar, manter a casa bem ventilada e evitar a exposição à fumaça, podem fazer uma diferença significativa na saúde pulmonar. Mas uma das formas mais eficazes de manter os pulmões fortes é também uma das mais simples: manter-se ativo. Assim como os músculos, os pulmões precisam de exercício para funcionar bem. Quando você caminha, se alonga ou faz qualquer atividade física, seus pulmões se expandem completamente, melhorando a oxigenação do sangue e reduzindo o acúmulo de secreções. O oposto também é verdadeiro. Quanto mais tempo você passa sentado ou inativo, menos os pulmões trabalham e mais vulnerável você se torna a infecções e à perda de capacidade respiratória. Outro fator crucial, frequentemente negligenciado, é a vacinação. Muitos idosos não dão a devida atenção às vacinas contra gripe, pneumonia e outras doenças respiratórias, sem perceber que esses imunizantes reduzem drasticamente o risco de infecções graves. Não se trata apenas de evitar um resfriado, trata-se de impedir que uma infecção respiratória evolua para algo que pode comprometer sua saúde de forma irreversível. Respirar deve ser fácil e natural, mas para muitas pessoas após os 75 anos, pode se tornar um desafio diário. Seus pulmões trabalham sem descanso para mantê-lo vivo, e cuidar deles agora pode garantir mais anos de vida com qualidade, independência e energia para aproveitar cada dia.
2. Quedas e lesões. Um dos maiores perigos depois dos 75 anos não é uma doença, mas uma simples queda. Acontece em um instante, um deslize, um momento de tontura, um tapete fora do lugar, e, de repente, tudo muda. Uma fratura de quadril, uma lesão na cabeça ou até mesmo um machucado aparentemente inofensivo pode desencadear uma sequência de eventos devastadora. E o pior, a maioria das pessoas só percebe o quão vulnerável está quando já é tarde demais. Aqui está um fato alarmante. As quedas são uma das principais causas de morte por lesões em idosos. Todos os anos, milhões de pessoas acabam na emergência por causa delas, e para muitos, uma única queda é o começo de um declínio do qual nunca se recuperam completamente. Uma fratura de quadril pode significar meses acamado, perda da independência e um risco muito maior de infecções e complicações. Apesar de serem tão comuns, a maioria só começa a se preocupar depois que algo acontece, quando poderia ter se prevenido antes. O grande problema é que, com o passar dos anos, nosso equilíbrio, força muscular e tempo de reação diminuem, mas de forma tão sutil que nem percebemos. Você pode se sentir perfeitamente bem caminhando pela casa, fazendo suas atividades diárias, até que, de repente, perde o equilíbrio ao alcançar algo, e a gravidade faz o resto. O corpo já não responde como antes, e um tropeço que antes seria insignificante agora pode resultar em uma lesão séria e irreversível. E aqui está um detalhe assustador. O medo de cair pode aumentar ainda mais o risco de quedas. Muitos idosos, depois de um susto, começam a evitar movimentos, deixam de caminhar, evitam escadas e limitam suas atividades diárias. Mas esse medo cria um ciclo perigoso. Quanto menos você se move, mais fraco fica. E quanto mais fraco fica, mais provável é que caia. Esse declínio pode acontecer rápido, roubando sua independência antes que você possa notar. Mas há uma boa notícia: quedas não são inevitáveis. Pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença. Exercícios simples para fortalecer as pernas, melhorar o equilíbrio e até pequenos ajustes em casa, como uma boa iluminação, tapetes antiderrapantes e corrimãos firmes, podem ser a diferença entre continuar ativo e independente ou sofrer uma lesão que muda sua vida para sempre. Outro fator frequentemente ignorado são os efeitos colaterais de certos medicamentos. Muitos remédios podem causar tontura, sonolência ou alterações na pressão arterial, aumentando o risco de quedas. Se você já sentiu tontura ao se levantar rapidamente, seu corpo pode estar alertando que algo precisa ser ajustado. Conversar com seu médico sobre seus medicamentos e garantir que eles não estejam prejudicando seu equilíbrio pode literalmente salvar sua vida. Cair não é apenas um acidente, é um risco silencioso que pode ser evitado. Permanecer forte, estável e atento a pequenos detalhes pode fazer toda a diferença. Porque, depois dos 75 anos, uma única queda pode mudar tudo. Mas com as precauções certas, você pode garantir mais anos de mobilidade, independência e qualidade de vida. 3. Derrame, AVC. Um derrame acontece sem aviso, em questão de segundos, e pode mudar sua vida para sempre. Mas o que poucos percebem é que a maioria dos derrames poderiam ser evitados. O problema é que, quando acontece, pode não haver uma segunda chance, e, mesmo quando há sobrevivência, as sequelas costumam ser permanentes. Mas aqui está o fato que muitos desconhecem: até 80% dos derrames podem ser prevenidos. Isso significa que as decisões que você toma hoje podem determinar se permanecerá independente ou enfrentará uma condição debilitante. O derrame ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é bloqueado ou quando um vaso sanguíneo se rompe, privando as células cerebrais de oxigênio. Algumas pessoas sofrem apenas um leve episódio de confusão ou fraqueza temporária, mas outras ficam paralisadas, perdem a capacidade de falar ou se tornam completamente dependentes. Em muitos casos, o derrame é fatal. A pressão alta é um dos maiores vilões. Com o tempo, ela enfraquece as artérias, tornando-as mais propensas a romper ou entupir. A pressão alta não causa dor nem dá sinais claros. Muitas pessoas passam anos sem saber que estão sob risco até que um derrame ocorra repentinamente. Outro fator silencioso é a fibrilação atrial, um ritmo cardíaco irregular que pode fazer com que o sangue se acumule no coração e forme coágulos. Se um desses coágulos viajar até o cérebro, o resultado pode ser um derrame instantâneo. O lado positivo é que um simples exame médico pode identificar essa condição precocemente, e o tratamento adequado pode reduzir drasticamente o risco.
A alimentação e o estilo de vida também desempenham um papel crucial. O consumo excessivo de alimentos processados, sal e gorduras ruins aumenta a probabilidade de entupimento das artérias, enquanto a falta de movimento torna o sangue mais espesso e a circulação mais lenta. Mas a boa notícia é que pequenas mudanças podem ter um impacto gigantesco. Manter a pressão arterial sob controle, incluir alimentos ricos em nutrientes e se manter ativo são passos simples que reduzem significativamente o risco de um derrame. Algo tão básico como adicionar mais vegetais à dieta, reduzir o sal e beber mais água pode fazer toda a diferença. Um alerta importante: o chamado de mini derrame, também conhecidos como AIT, ataques isquêmicos transitórios, podem ser um aviso de que um derrame maior está a caminho. Episódios temporários de fraqueza, dificuldade para falar ou visão turva podem desaparecer em poucos minutos, mas isso não significa que o perigo passou. Procurar ajuda médica imediatamente pode ser a diferença entre evitar um derrame devastador ou sofrer suas consequências irreversíveis. O ponto essencial é este: você tem controle sobre seu risco de derrame. Monitorar sua pressão arterial, manter uma dieta equilibrada, se exercitar e reconhecer os sinais precoces podem ajudá-lo a preservar sua independência e evitar um evento que pode mudar tudo. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas informações valiosas, comente aqui embaixo "Ainda estou aqui" para eu saber que você continua aqui comigo. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. 4. Declínio cognitivo e complicações relacionadas. Envelhecer traz desafios, e um dos mais devastadores é a perda gradual da memória, do raciocínio e da independência. O declínio cognitivo não surge de repente, ele se instala lentamente, com pequenas falhas que, no começo, parecem inofensivas. Esquecer onde colocou as chaves, ter dificuldade para lembrar um nome ou repetir a mesma pergunta 2 vezes no mesmo dia, são detalhes fáceis de ignorar. Mas, com o tempo, essas pequenas falhas podem evoluir para algo muito mais grave. A capacidade de realizar tarefas diárias, reconhecer rostos familiares e tomar decisões importantes começa a se deteriorar. E quando isso acontece, não é apenas frustrante, pode se tornar perigoso. A demência e a doença de Alzheimer não afetam apenas a mente, mas comprometem todo o organismo. Quando a memória falha, cuidar da própria saúde se torna um desafio. Lembrar-se de tomar remédios na hora certa, beber água suficiente ou até perceber os primeiros sinais de uma doença passa a ser cada vez mais difícil. Muitos idosos com declínio cognitivo acabam desnutridos porque se esquecem de comer ou, ao contrário, comem em excesso, resultando em problemas metabólicos. Pequenos descuidos se acumulam e aumentam os riscos de complicações graves. Mas talvez o maior perigo sejam os acidentes domésticos. Esquecer o fogão ligado, sair de casa e não lembrar como voltar, deixar a porta destrancada à noite, esses lapsos podem colocar uma vida em risco. E é justamente nesse ponto que muitos idosos perdem a autonomia. Quando viver sozinho se torna perigoso, a necessidade de cuidados constantes se impõe, e, sem o suporte adequado, a saúde declina ainda mais rapidamente. O mais assustador é que muitas pessoas não percebem que estão enfrentando um declínio cognitivo até que ele já esteja avançado. Esquecer palavras, ter dificuldades para seguir uma conversa ou perder objetos importantes são frequentemente vistos como normais para a idade, mas podem ser sinais de alerta de que o cérebro está sofrendo mudanças. A boa notícia é que agir cedo pode fazer uma grande diferença. Quanto antes medidas forem tomadas, maiores são as chances de retardar a progressão e manter a mente ativa e saudável por mais tempo. O segredo para preservar a saúde do cérebro está na estimulação constante. Assim como um músculo que precisa ser exercitado para permanecer forte, o cérebro também precisa de desafios. Ler, aprender novas habilidades, resolver quebra-cabeças ou até mesmo manter conversas estimulantes são formas eficazes de fortalecer a mente e afastar o declínio cognitivo. E há um detalhe importante que muitas pessoas ignoram: o exercício físico é tão essencial para o cérebro quanto para o corpo. Movimentar-se aumenta a circulação sanguínea e melhora a oxigenação do cérebro, protegendo a memória e o raciocínio. Outro fator determinante é o contato social. O isolamento e a solidão aceleram a perda cognitiva drasticamente. Ter interações frequentes, manter amizades e fazer parte de uma comunidade ativa são formas comprovadas de preservar a agilidade mental.
Quanto mais experiências novas e desafiadoras a mente enfrenta, mais resistente ela se torna. E claro, a alimentação desempenha um papel crucial. O que você coloca no prato afeta diretamente a saúde do cérebro. Alimentos ricos em ômega 3, antioxidantes e vitaminas, como folhas verdes, frutas vermelhas e nozes, ajudam a combater a degeneração neuronal. Já dietas ricas em açúcar, gordura saturada e produtos ultraprocessados contribuem para a inflamação no cérebro, aumentando o risco de demência. Manter uma alimentação equilibrada não é apenas uma questão de saúde física, mas também de saúde mental. O declínio cognitivo não é uma sentença inevitável do envelhecimento. Com os cuidados certos, estimulando a mente, praticando exercícios, mantendo uma vida social ativa e fazendo escolhas alimentares inteligentes, é possível proteger o cérebro e manter a independência por muitos anos. Seu cérebro é como qualquer outro órgão do corpo. Quanto mais você cuida dele, mais forte ele permanece. 5. Doenças cardíacas. As doenças cardíacas continuam sendo a principal causa de morte após os 75 anos, mas o que muitas pessoas não percebem é o quanto podem controlá-las. O coração é um músculo, e como qualquer músculo, ele pode se manter forte com os cuidados certos ou enfraquecer com anos de negligência. O problema é que os sinais de alerta nem sempre são óbvios, e, quando aparecem, o dano já pode estar feito. Sensação de cansaço, falta de fôlego ou aquela impressão de que tudo está mais difícil do que antes podem parecer apenas parte do envelhecimento, mas muitas vezes são indícios de que o coração está pedindo ajuda. Um dos maiores vilões das doenças cardíacas é a pressão alta. Ela força o coração a trabalhar mais do que deveria e, com o tempo, desgasta as artérias, abrindo caminho para infartos e derrames. O perigo é que você não sente dor, nem sintomas claros, e muitas pessoas só descobrem o problema quando já estão no hospital. É por isso que monitorar a pressão regularmente e agir antes que algo aconteça pode fazer toda a diferença. Outro fator crítico é a alimentação. Décadas consumindo alimentos processados, excesso de sal e gorduras insalubres vão cobrando um preço silencioso, entupindo as artérias e prejudicando a circulação. Mas o que poucos sabem é que não basta apenas evitar alimentos ruins, é preciso também fornecer ao coração os nutrientes de que ele precisa para se manter forte. Pequenas mudanças na alimentação podem trazer benefícios enormes e até reverter parte dos danos causados ao longo dos anos. Aí vem a questão do movimento. O coração não foi feito para a inatividade. Quando você passa muito tempo parado, a circulação diminui, os músculos enfraquecem e o coração não recebe o estímulo necessário para funcionar bem. A boa notícia é de que você não precisa de treinos intensos. Caminhadas, alongamentos e até exercícios simples feitos sentados podem manter o coração em forma e reduzir drasticamente o risco de doenças cardíacas. O erro mais comum é acreditar que problemas no coração são inevitáveis, algo que simplesmente acontece com a idade ou que está no sangue da família. Mas a verdade é que pequenas escolhas diárias fazem toda a diferença. A comida que você ingere, a maneira como se movimenta e o controle do estresse são fatores que determinam se seu coração continuará forte ou começará a falhar. Se há algo essencial para lembrar, é isto: você tem mais controle sobre a saúde do seu coração do que imagina. As decisões que você toma hoje impactam diretamente sua força e vitalidade nos próximos anos. E o melhor momento para começar a protegê-lo é agora. Ao final deste vídeo, reserve um momento para refletir sobre tudo o que discutimos: doenças cardíacas, quedas, problemas respiratórios, derrames e declínio cognitivo. Essas 5 condições são responsáveis por grande parte das mortes após os 75 anos. Mas aqui está o ponto essencial: elas não são inevitáveis. A maioria das pessoas subestima o quanto pode influenciar sua própria saúde e, quando finalmente percebe, muitas vezes já perdeu tempo precioso. A realidade é que pequenas escolhas feitas de forma consistente podem acrescentar anos de vitalidade, lucidez e independência à sua vida. O envelhecimento é um processo natural, mas ignorar esses riscos não os faz desaparecer. A boa notícia é de que estar informado lhe dá poder. Quando você conhece os sinais, adota medidas preventivas e prioriza seu bem-estar, não precisa viver com medo do futuro. Em vez de se preocupar com as limitações, pode se concentrar em manter a força, a autonomia e em aproveitar cada momento ao máximo. Agora, olhe para sua própria rotina diária. Existe algum hábito que você poderia melhorar? Talvez incluir mais alimentos saudáveis na sua alimentação, se movimentar um pouco mais,
manter os exames médicos em dia ou investir mais tempo em conexões sociais e desafios mentais. Seja qual for a mudança, lembre-se, você não precisa transformar sua vida da noite para o dia. Pequenos passos na direção certa fazem uma enorme diferença ao longo do tempo. Nesta fase da vida, sua saúde é seu maior patrimônio. Quanto mais você a protege, mais poderá desfrutar do tempo ao lado de quem ama, manter sua independência e viver com tranquilidade, sem o peso de problemas de saúde evitáveis. Cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si mesmo, e as escolhas que você faz agora moldam a qualidade de vida que terá nos próximos anos. Obrigado por estar conosco aqui hoje, e agora queremos te ouvir. Deixe um comentário abaixo contando algo que você aprendeu e como pretende aplicar isso na sua vida. Sua participação é muito valiosa para nós, então não hesite em compartilhar. Ler seus comentários nos motiva a continuar trazendo conteúdos relevantes e inspiradores. Se você gostou deste vídeo e achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Continue aqui no canal Saúde é o que interessa. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.